Cada vez mais, cada partida que passa, a gente demonstra que independente do campo que seja em casa ou fora, o Flamengo não é da mesma maneira e procura o resultado. Acho que é isso que vem fazendo com que a gente seja uma equipe consistente e forte. Parabenizar a todos pela vitória, por esses 6 dias, né? De comprometimento aí de todos, de trabalho. Os outros aqui foram muito importantes esses 6 dias. Isso mostra a união, a força do nosso grupo e que a gente possa cada vez mais estar empenhado em fazer que o Mister, a comissão dele, pede. Aí hoje os que entraram ajudaram para cá, ajudaram nas dinâmicas, ajudaram a manter a chama acesa até o fim. Eu acredito porque eu sei da qualidade de vocês todos, ok? Parabéns. Nação O Mengão está colocando medo na porcada. Nesse vídeo você vai ver a mídia falando que o Flamengo é o melhor time do país e o Palmeiras já ver uma derrota contra o Flamengo. A vergonha está por vir. Palmeiras e Flamengo, medo. Claro que todo mundo fica receoso. É óbvio que todo mundo fica receoso. Porque a gente sabe que os caras se mobilizam, se organizam, treinam para jogar contra o Palmeiras. O Flamengo treina para jogar contra o Palmeiras. O Flamengo cria soluções para jogar contra o Palmeiras. Por isso que ele não perde no Palmeiras em Campeonato Brasileiro desde 2017. Porque o time encara esse jogo como um jogo a você ser diferente. E não como o treinador encara hoje os jogos do Palmeiras. Sempre um futebol chuchu. Todos os pontos iguais. Jogos sem apelo emocional. Ou seja, trata clássico como se fosse qualquer merda. E olha, a gente teve aí o Rafael Sobis falando sobre o Flamengo ser o melhor time do Brasil, né? O Rafael Sobis, ele fez uma análise, ele falou o seguinte: se o Flamengo jogar 70% do seu nível, ninguém ganha do Flamengo no Brasil. Nem o Palmeiras. O Flamengo é disparado o melhor time. Se o Flamengo estiver no dia dele, ninguém pega. Falou lá no Sport TV. Olha, eu tinha falado isso no pós-jogo, que o Flamengo estava jogando. O que o Flamengo jogou contra o Grêmio, o que o Flamengo estava jogando e o que os outros times estão jogando, inclusive o Palmeiras, a distância era muito grande. E não é soberba, não é tirar onda e não é garantia nenhuma de título, tá? Ah, vai zicar, não tem nada disso. Estou comentando o seguinte: o futebol que o Flamengo está jogando, o futebol que eu não consigo entender o pessoal ainda reclamando do Leonardo Jardim, porque o trabalho que ele está fazendo lembra muito do Jorge Jesus. É um time que você olha e fala, esse time é imbatível. Não existe time imbatível. Mas o Flamengo está jogando demais. E ele fala, se o Flamengo jogar 70% do seu nível, ninguém ganha do Flamengo no Brasil. Eu concordo com ele. Se o Flamengo jogar, tiver num dia bom, ele fala, ó, o Flamengo é disparado o melhor time, se o Flamengo estiver no dia dele, aquele dia bom, ninguém pega. Porque o Flamengo, aquele amasso que a gente viu contra o Grêmio, a sequência ali de lances de ataque, cara, um atrás do outro, parecia até que era edição de melhores momentos. Quem sentiu isso também? Que parecia que era edição de melhores momentos. Tava assistindo highlights. Parecia que a gente estava assistindo highlights, melhores momentos. Mas não era o Flamengo em cima, cara. Impressionante. Impressionante, aquele primeiro tempo ali, impressionante, cara. E olha que o gol não saiu no primeiro tempo, mas impressionante esse jogo do Flamengo contra o Grêmio e também contra o Atlético Mineiro, né? Tem jogos aí que o Flamengo arrebenta. Contra o Vasco não conseguiu fazer os gols ali quando era necessário, e aí depois acabou, né, sofrendo o empate, mas tá jogando demais, cara. Tá jogando demais. É uma diferença muito grande para os outros times do Brasil. Flamengo agora, os 3 jogos do Flamengo antes da Copa do Mundo, pra mim, meu querido Cascão. Atlético Paranaense. Eu sei que são 3 jogos. Vamos Atlético lá, Paranaense. Atlético Paranaense e Curitiba, ganha. Palmeiras, que é pra mim, ganha, 6. E Curitiba ganha também no Rio. 9 pontos o Flamengo faz. Pra você, faz quanto? Faz 7. Acho que faz 9 também. 7. Então, se fizer 7... ele vai ficar com dessa pontuação 7 ganhando do Palmeiras, não, certo? talvez indo para a Copa 1 ponto para um e 1 ponto para outro. Abemos no campeonato com o Flamengo com um jogo a menos ainda, certo? Exatamente isso. Vamos ver o que vai acontecer e aí a gente vai falando com todo mundo. Em pontos diminuiu a distância entre Palmeiras e Flamengo. Na bola, ela parece que está aumentando.
Porque o Palmeiras segue apresentando dificuldades de repertório que chamam muito a atenção para um time que tem jogadores com a qualidade do Arias, do Alan, do Andrés Pereira, do próprio Flaco Lopes, que está vivendo um grande momento. Um time que fica com um jogador a mais contra o Remo no Mangueirão e parece piorar a sua produção ofensiva, se limita a um excesso de cruzamentos, termina o jogo com o Gustavo Gomes como centroavante e acaba tendo um gol anulado, numa decisão que a gente tem que discutir muito, porque a regra diz uma coisa, mas a recomendação da comissão de arbitragem diz outra. E aí você nunca sabe qual vai ser o destino de um lance do futebol brasileiro, porque a nossa arbitragem não se ajuda. É um caos o que a gente vive. Mas quando chega alguém de fora e ouve que o líder do Campeonato Brasileiro, com 10 vitórias e 15 rodadas, está sendo muito cobrado pelo torcedor, esse alguém fica confuso. Se ele senta ali para conversar 5 minutos com o palmeirense, ele vai entender. A cobrança é em cima de um melhor desempenho para o melhor elenco que o Abel Ferreira já teve nas mãos. E enquanto isso, o Flamengo faz um jogo de absoluta dominância contra o Grêmio em Porto Alegre, troca mais de 700 passes, atropela o Grêmio com uma facilidade incrível, com muito repertório e com opções também que vêm do banco e não deixam o nível cair. Dia 23 tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Se for o panorama de hoje, o resultado a gente já imagina. Ontem eu observei algumas pessoas da imprensa gaúcha falando em até desânimo acompanhar. Mas quanto a alguns times, o Palmeiras foi para a segunda divisão, o Flamengo não foi por um milagre, apanhava de todo mundo, ia no Sul só tomar pancada, e ninguém estava desanimado. Tinha uma espécie de mecenato lá no Internacional, né? A pessoa que ajudava lá, contratar jogador, o Grêmio teve times fortes, era tudo lindo. Sonda. Sonda, isso. Até o Nilmar, na época, quando foi pra lá, esse apoio e tal, tudo ok, perfeito, problema nenhum. Então, esse desânimo passa pela má gestão. Aí é engraçado, agora aqui ganha, dá desânimo. Não tem competição, não vai ter competição. Você tem um time ruim, você tem um time mais fraco, você não se preparou, você não se organizou. Os dois que estão à frente há uma década, gente. Praticamente uma década. Não é casual, não é coincidência. Até quando as pessoas da imprensa, gente que ganha pra falar de futebol, vão continuar nessa ladainha em vez de assumir a realidade. A realidade é essa, em parte, culpa da própria imprensa que passa pano para mau gestor, para dirigente ruim, dirigente que contrata mal, que gasta mais do que arrecada, que coloca clubes como o próprio Grêmio, que ontem foi amassado pelo Flamengo, né? Aliás, eu escutei um comentário agora, não lembro quem foi o colega, que foi até muito interessante, falou, ontem foi o melhor resultado que o Grêmio poderia conseguir, que era para ter sido amassado por uns 4, 5-0, e foi só 1-0, o Flamengo é extremamente incompetente para aproveitar as chances que cria, é o ponto negativo desse time. Mas a disparidade, a diferença técnica, uma vez acontece com o Palmeiras, a gente até questiona porque o Palmeiras não joga mais, isso não é casual, não é casual, não tem competição, não vai ter competição. Pô, por que o Manchester United se enfiou num buraco um tempo? Por má gestão, isso acontece lá fora também. Por que o Barcelona ontem passeou em cima do Real Madrid? Passeou. Também é reconhecimento do Real Madrid. Por quê? Porque o Real Madrid é uma bagunça. Tem um técnico interino, né? O principal jogador envolvido numa situação ridícula, que viaja, não sei o quê, alguns bobos lá querem que ele vá embora, faz abaixo assinado. Você é maluco, né? Abaixo assinado pra tirar o Mbappé. Dá um tempo. O jogador dando porrada na cara do outro, o cara não joga porque levou um soco, foi agredido. O que é isso? Como é que o Real Madrid pode fazer? Também não é casual. O Barcelona tem lá os problemas dele, mas o time em si é mais estruturado, mais bem treinado. Essas coisas não acontecem por acaso, gente. Quem joga mais futebol? Aquela pergunta que o Abel fez. Quem joga futebol no Brasil? O Flamengo joga futebol. O Flamengo joga futebol. Flamengo e outros times do futebol brasileiro é que assim, o Palmeiras joga constante, né? É mais ou menos sempre o mesmo jogo. Uhum. Sabe qual é a grande diferença hoje do Flamengo pro Palmeiras? O Palmeiras sofre pra ganhar, pra conseguir fazer o gol, construir a vantagem. O Flamengo sofre pra consolidar, matar o jogo. Isso tem sido gritante nas últimas partidas. O Palmeiras sofrendo pra conseguir fazer 1-0 nos últimos 2 jogos contra time da parte de baixo da tabela, nem isso conseguiu. E um Flamengo que faz 1-0, que tem 1 milhão de chances de matar o jogo e não mata. E esse tem sido o problema do Mengão. Só que a longo prazo, o que é mais sustentável dos dois? O do Flamengo. Por isso que eu acho que o Flamengo é mais favorito. O Flamengo constrói a vantagem e tem dificuldade para matar. Às vezes é castigado, como foi no jogo contra o Vasco. Mas o Palmeiras está conseguindo vitórias a fórceps, com muita dificuldade, com 0,5-0. Hoje, o cenário que a gente vê é de o Flamengo passar do Palmeiras é uma questão de tempo. É quando vai ser, não é se vai ser. Pode mudar o cenário? Pode. Mas hoje o time do Flamengo sua menos, sofre menos para vencer os jogos do que o time do Palmeiras. Nação, a mídia tá louca com o Flamengo. Mas esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Então deixa seu like, pessoal.